Ei, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Adalma, esse é o Gida Trinco. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Hoje eu tô aqui em São Paulo, capital, com o Lucas, na casa dele. Você quer se apresentar? Sim. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Lucas Michelani, eu sou do canal barra TikTok, enfim, Leitor Ideal. E bem-vindo à minha casa, bem-vindo à Obrigado. capital, São Paulo, né? Obrigado. Bem-vindo ao Gida Trinco. Obrigado. Lucas é um amigo das redes literárias, e aí eu convidei ele pra gente fazer uma resenha de um livro curioso, no Curioso, mínimo, que é controverso. o Controverso, que é o Nossa Senhora das Flores, do Jean Genet, um livro da Todavia, de 2025, tradução do Júlio Castanhon Guimarães. O livro originalmente é de 1943, e o Jean Genet era alguém que estava meio abandonado, tadinho, mas não estava sendo muito traduzido. Parece que está tendo um movimento para ele voltar a ser publicado aqui, novas traduções. E aí era um autor que me parecia interessante. A gente ainda vai falar sobre uma questão LGBT, que a gente nem teve essa discussão Não, ainda sobre ele ser considerado LGBT, catalogado assim, mas já faço uma declaração. Não me responsabilizo por nada que eu vou falar aqui, porque esse livro é outra coisa. Não tem nada igual isso aqui, eu nunca li nada parecido. E você quer também afirmar isso? não, eu não me responsabilizo e aqui a gente fica sobre livremente inspirado nessa... Comentários livremente inspirados nessa obra. Assim. Isso, eu nem sei se vai ser uma resenha Vai ser mais uma conversa, eu acho, de impressões de de leitura. de leituras diferentes, né? Muito diversas, eu acho que a gente teve alguns pontos divergentes. Acontece. Cada parceria, cada collab que acontece no Gira Trinco é uma briga depois. Mentira, eu não briguei com ninguém. Mas tem divergências e vamos explicar o que é o Nossa Senhora das Flores. Ele é o primeiro romance do Jean Genet e acho que é inevitável falar da história de vida dele porque é muito conturbada e vai estar diretamente ligada à escrita dele, porque ele nasce de um pai desconhecido, uma mãe que vai pôr ele para adoção com 1 ano. Acho que ele nem conhece a sua mãe biológica. Ele vai ser adotado, vai ser uma criança problemática, assim, muito disruptiva. Uma criança disruptiva. Ele vai causar problema, intriga da oposição. E nisso ele vai ser meio delinquente, talvez, e começar a ir para a prisão com frequência. Ele vai ser encarcerado várias vezes durante a vida, e esse romance foi escrito dentro da prisão. E nisso, esse contexto histórico, eu acho que é interessante a gente pensar que ele era tão fora do normal que ele chegou a ser condenado à morte. Ele foi. É pena capital que chama? Sim, acho que é. E nisso, o Sartre e o Picasso foram a tribunal falar, por favor. Quer dizer, eu nem sei se foi num tribunal, eu já criei uma imagem na minha cabeça. Mas eles foram a público falar: não mata o Jean Genet, ele é muito importante, ele é especial. E realmente isso fez o presidente da França na época reverter a decisão. Então, é um caso que não é todo dia que isso acontece. E nisso, ok. Você tem alguma coisa a falar sobre esse contexto histórico do Jean? Acho que não, acho que é isso. A gente tá lendo uma obra que foi totalmente escrita dentro da prisão, né? Sozinho, numa prisão numa cela extremamente escura, né? Como ele escreve isso assim também. Em Paris. Em Paris. Nos anos da Segunda Guerra Mundial também tem isso, né? Sim. Que não é uma coisa que é central no livro, mas na verdade ele até pincela outro ponto, né? Tá sobre tendo isso. uma guerra. E acho que é isso, é o contexto que a gente tá. Então, ele começa a escrever na prisão, né, na cela dele ali, e ele começa esse manuscrito a partir de papéis pardos, papéis marrons, que os guardas entregavam para, aparentemente, eles fazerem algumas sacolas. É o que o Sartre conta numa apresentação de uma outra edição que saiu aqui no Brasil. E aí, a partir disso, ele começa, então, a escrever essa história nesses papéis e acumular e esconder, porque, obviamente, ia ser retirado dele, ia ser, enfim, né, queimado. Sim. Tanto que
o Sartre conta que teve uma edição que um guarda achou e jogou fora, e ele começou a reescrever tudo isso, e aí, a partir de um determinado momento que ele já tinha essa história, esse manuscrito cai em outras mãos e começa a circular de uma forma bem mais independente, assim, né? É o Cocteau, pra quem não sabe dessa história, ele que foi o responsável pela publicação do Nossa Senhora das Flores. E realmente ele já entra como alguém que vai impactar muito, e tanto pela linguagem super lírica e muito poética, mas por ser subversivo e por ser transgressor, até por ser escrito na prisão, acho que já dá pra entender isso. Mas a história, que é tão difícil de definir, ela vai ser tanto uma autobiografia do Jean Genet, quanto a história de algumas personagens que a gente entende que são baseadas em histórias que ele vai conhecer dentro da prisão. E isso tudo vai se misturar de uma forma que é difícil de definir uma estrutura, mas tudo muito questionando uma moral e uma ética francesa ali, parisiense, uma ética ratatouille. E nisso eu acho interessante que você trouxe, a gente conversou antes de começar a gravar, né? Essa questão do livro, de uma leitura anacrônica dele, porque o que ele traz de transgressor não necessariamente é o que a gente considera atualmente, assim, uma parte da população, né? A gente ainda fala de um país conservador, mas mesmo assim já é muito mais comum muito do que ele traz. E nisso a gente fica se questionando, e na verdade já considera, né, que isso é essencial para que atualmente seja normalizado, por exemplo, várias personagens travestis, cafetões, cafetinas, personagens trans, a rodo, assim, e é isso que foi talvez o que mais me chamou a atenção, porque o livro gerou um burburinho dele ser considerado literatura LGBT. Mas você chamaria ele de literatura LGBT? Tipo... Nossa, eu acho que não, assim. Quer dizer, eu acho que ele tá dentro do fato dele ser um autor LGBT, assim. Mas eu acho que a preocupação de novo, né, tipo, não fazendo a leitura anacrônica, né, do tipo, a gente tá aqui em 2026 lendo, tipo, ai, nossa, tal. Eu acho que é muito sobre representar toda essa categoria marginalizada da sociedade, que eu acho que se hoje em dia a gente fala muito sobre a literatura marginal e tudo mais, naquela época não se falava, e eu acho que tinha um desprezo muito maior, ou tão grande quanto hoje, né, só mudaram... É difícil a disputa. Né, mudaram os personagens, é a mesma coisa o tempo. Mas acho que a preocupação era muito sobre representar essa camada e que, enfim, acabava sendo realmente de travestis, prostitutas, cafetões e outros marginalizados, do que de fato pensar em dar o protagonismo pra divina, pro gostoso, sabe, pra essas figuras, assim. Sim, não é algo que vai tentar... Acho que retratar é um bom verbo, porque a gente tá falando de assassinos, assim, ladrões, são pessoas que... Vendedores de cocaína. Vendedores de cocaína. Nossa, esse vídeo não vai ser monetizado, com certeza. E no sentido de realmente não criar uma narrativa muito... precisamos de histórias de mais gays trambiqueiras, mais pra esse lado. Sim, e logo de cara ele já trouxe essa proposta. O que é curioso, porque ele já entende que essas pessoas estão nessa posição porque elas foram colocadas ali, mais do que por preferência. A partir de um momento, e isso eu acho interessante, a pessoa toma aquilo pra ela e fala, vocês me enfiaram nisso, então agora lutem, se virem, que eu vou realmente vestir a carapuça que vocês me deram. Mas é curioso porque logo de início ele já fala algo do tipo, vi... Acho que é uma cena da janela da prisão que ele, acho que vê algum crime e fica tipo, nossa, amei essa pessoa. Tipo, demonstra um amor por um criminoso. E isso já pode causar incômodo em algumas pessoas. Obviamente, a literatura não tem que dar lição de moral pra ninguém. Mas eu acho
muito interessante como ele vai abordar toda a miséria, o grotesco e o nojento, misturando com uma linguagem absurdamente poética. Eu fico me questionando de onde ele tirou tanta Desenvoltura? desenvoltura, vocabulário, é tudo muito. Eu diria que é quase um caldo, assim, com uns pedaços sólidos, assim, não é como se o livro fosse totalmente abstrato, mas o que ele tem de. É quase mágico, é muito estranho. Sim. Não, e isso que você falou, a dedicatória do livro é pro Maurice Pilorge, acho que fala assim, perdão o meu francês, não é muito bom, mas que é, inclusive, um assassino que assassinou o amante na prisão e, aparentemente, pelo que eu tava pesquisando, o Genet e o Pilorge, eles estavam na mesma prisão. Então, tipo, o Genet meio que se apaixonou por ele também. E logo nas primeiras páginas ele tem esse... A gente nem conversou muito sobre isso antes, mas ele tem esse momento que ele fala que ele coloca as fotos desses assassinos na parede da cela. Sim. Então ele tem essa verdadeira paixão por esse lugar que é moralmente avesso e não aceitável pela sociedade burguesa da época, assim, né? Sim. É muito interessante essa. Ele fazia fanfic, talvez. Isso é uma Sim, grande fanfic. é uma grande fanfic. E é muito curioso que ele tá muito ciente de tudo que ele fala. Tem um outro ponto também que eu acho que eu acho que existe a identificação por essa camada de intelectuais da França que legitimaram ele muito rápido. Sim. E aí, quando eles fazem isso, pelo que eu tava entendendo, eles legitimam pela linguagem dele, pelos temas, Sim. e não necessariamente porque são personagens, são travestis, são cafetões, sim, né? Mas sim. Meio que existe uma massa, essa temática que é trazida que aparentemente é uma novidade na década de 40. Assim. E logo essa temática com uma estrutura que também parece que foi importante para remodelar o que se entende como romance. Ele chegou com os dois pés na porta da cela, na grade, e foi, nossa, realmente uma coisa que é surpreendente porque as personagens também vão se misturar com ele. Ele meio que quebra a quarta parede enquanto ele tá escrevendo todas essas histórias dessas pessoas. A gente entende que elas têm uma origem, mas depois você fica se questionando se ele se fragmentou em todas elas, o que também é uma alegoria, uma metáfora, né? De você ser pedaços de quem com quem você conviveu, quem te compôs. E nisso é interessante ler atualmente, porque eu não sei você, mas a minha convivência com travestis é algo que eu realmente não entendo o que tanto incomoda, ao mesmo tempo que existe uma explicação racional, mas é aquela coisa, quando você tá ali e você vê a história da pessoa, é uma pessoa. E pensar isso sem... O básico da humanidade ser tão transgressor ainda me é estranho. Tipo, você vê que a pessoa nasce, ela tem as suas carências, as suas necessidades. Inclusive, carência é uma ótima palavra para esse livro. Porque ele é muito sentimental. Mas enfim, acho que eu já me alonguei. Você tem mais algum comentário sobre... Sim, não, acho que eu queria comentar que eu acho que da mesma forma como ele pega todas essas personagens que estão marginalizadas, ele, talvez a gente fale disso um pouquinho mais pra frente, mas ele quase sacraliza todas elas, né? Ah, sim. Existe toda essa linguagem religiosa quase, né? Divina, assim, uma coisa muito muito alta, assim, tem todo esse registro. E aí, ao mesmo tempo, quando ele vai falar das personagens, tipo, existe muito peido, existe, sei lá, catarro, existe uma coisa muito escatológica que também que contrasta com o divino, mas que ao mesmo tempo, pra mim, humaniza da mesma forma como o divino humaniza. Pra mim, existe
essa relação entre divino e mundano, mas também escatológico e sagrado, assim. Ele brinca o tempo todo com essas tensões, eu acho. Ele vai ser bem irônico que uma personagem travesti ser a divina já é alguma coisa, mas também eles frequentarem a igreja é muito ele pedindo pra ser. Nem é mal visto, mas ele provoca. Ele vai ter essa provocação o tempo todo. E a linguagem, ela vai ser fascinante nesse sentido também, porque no que ele é escatológico, muitas críticas que eu li em relação ao livro reclamavam disso. E eu, gente, por quê? Por que isso incomoda tanto? Aí você pensa na fase oral, na psicanálise, Sim. na fase anal, o que significa. Diz muito sobre os leitores, mais do que sobre a obra, né? Sim, e eu acho que a gente conversou um pouco antes sobre a experiência de leitura. É uma experiência de leitura que pode ser muito frustrante. Sim. Eu senti que eu tava muito com ele, porque assim, eu acho que tem um disclaimer que eu tenho que fazer aqui, que é, eu não costumo ler autores franceses e autoficção, assim, então acabou. Acabou, gente, sobre isso, obrigado. Mas assim, sai da minha zona de conforto enquanto leitor, eu acho, mas ao mesmo tempo era um nome que eu via circular, acho que estudando literatura e, enfim, pesquisando sobre, e é um livro grande, assim, também. São 250 páginas. É bastante coisa pra ser... Tipo, é um livro robusto, eu acho, assim. E aí, pra mim, a minha experiência foi tá com o Jean ali, lendo essa questão do enterro, né? Que a gente tem já desde o começo das primeiras páginas do livro. Que é meio que um adianto da história que vem ali, né? Sim. E aí, em determinado momento, eu fiquei, tipo, quando ele fala, porque ele intercala muito a questão dele na cela e depois a história da Divina, e todos os personagens ali. E aí, às vezes, começava a me incomodar o fato dele falar sobre ele e depois voltar a falar sobre a Divina, mas eu acho que, como você falou quando a gente estava conversando, é uma questão de entender os sentimentos que a história vai te dando e vai te trazendo, e você vai se alimentando, e eu acho que você vai fluindo junto com eles, assim. Eu tive uma experiência parecida de inicialmente estar muito com ele, adorar a proposta, depois eu fui cansando até eu entender isso, de eu deveria ler isso como poesia, eu deveria estar mais preocupado com o sentimento, algo que eu sinto muito lendo Clarice, por exemplo, de que eu não preciso me delongar em cada frase, entender... esmiuçar tudo pra, de fato, aprender o texto, porque ele já me oferece o suficiente pra ele reverberar, atravessar. Mas, além disso, eu esqueci o que eu ia falar. Mas no final, acho que a gente não conversou sobre isso, mas como você sentiu, tipo, nas últimas 30 páginas, que eu acho que é o grande... Pra mim é um arremate, assim, de toda a história, né? Sim. Eu não sei quanto de spoilers que a gente pode dar daqui. É um livro... Eu sinto que já vai ter a retenção desse vídeo vai ser tão grande. Vai ter umas 10 pessoas escutando essa parte. Pode falar o que você quiser. Mas o julgamento da Nossa Senhora, pra mim, ele traz esse... Pra mim, ele é isso. Ele é um arremate de tudo que ele veio construindo nessas 200 páginas, assim. E aí você tá lá, tem a figura das autoridades e de repente entram todas aquelas prostitutas, travestis, né, em um momento ali no salão que tá acontecendo o julgamento, assim. E aí a gente me lembrou, falando sobre referências, né? Me lembrou mais ou menos Dostoiévski. Os Irmãos Karamazov, assim, tem uma parte de um julgamento e tal. E aí, pra mim, tem muito esse contraste de camadas, tratos sociais no mesmo lugar. Nesse lugar que é aos olhos da justiça, que é feita de homens... Eu esqueci como ele marca esses homens, mas são, tipo, homens de bem, né? Homens, assim, sim, corretos. E brancos, corretos, né? Tanto que os advogados da Nossa Senhora são homens negros. É verdade. Então, tipo, tem esse contraste também. E aí a gente... Pra mim é isso, assim, é um grande ápice
da própria expectativa do julgamento dele, né? Porque o tempo todo que ele fala que ele tá na cela, ele tá esperando o julgamento dele, que vai acontecer ali em algum momento. E ele já tá admitindo que ele não vai sentir culpa. Eu acho que esse julgamento é muito essa exemplificação. É muito a imagem de quem não consegue se sentir culpado e não vai admitir isso. Tem uma... Eu vou ler uma citação, gente, abre aspas. Os homens dotados de louca imaginação devem ter de volta essa grande faculdade poética, negar nosso universo e seus valores, a fim de agir sobre ele com desenvoltura soberana. Ou seja, é nesse sentido de alguém que foi colocado no mundo, não se encaixou, entendeu que não ia prestar aquilo, mas que vai viver uma vida toda, isso que talvez seja mais surpreendente. É o primeiro romance do Jean Genet, mas a literatura toda dele parece que... Não que eu tenha lido tudo, né? Pelo amor de Deus. Mas vai ser essa sustentação do inaceitável. E que vai ser muito valoroso. Que vai também ser a liberdade dele, né? Isso. A liberdade tem esse apontamento que eu anotei, que é o fato dele não ter essa liberdade física durante o processo de escrita, faz ele ter essa liberdade imensa na linguagem dele, na inventividade, na criação. Sim, a partir do momento que ele tá privado da liberdade física, de ir e vir, ele fala, agora é o que eu tenho, a palavra. É isso aí. E vocês vão ter que aguentar. E vocês vão ter que aguentar. O que é muito bonito, mas... Mas é estranho que não tenha mais exemplos disso, pensando assim. Mas também precisava de uma base para que acontecesse mais. Sim. Eu lembro de uma história de um prisioneiro que escreveu o habeas corpus dele num lençol. Você já viu isso? Não. Que você pode escrever o seu habeas corpus em qualquer lugar. E ele só tinha um lençol ali, que ele conseguiu a liberdade a partir disso. E que loucura. Olha que poético. Não é? Até uma Ficamos pausa. pensando, assim. Mas esses pilantras, você se apaixonou pelos personagens? Você se apaixonou pelos personagens? Eu senti tesão por personagens desse livro. Essa ameaça que na contracapa tem da Amara Moira falando que é difícil não lambrecar as mãos nessas páginas repletas de gozo. Eu achei que foi um livro que me incomodou. Olha o ato falho, então me incomodou eu ter, de fato, me afeiçoado a essas pessoas para além do que eu sentia que era moralmente legal. Mas você diz, tipo, enquanto trajetória ou nas partes mais... Os dois. Que agora eu fiquei pensando, né? Porque a gente fala muito sobre hot romance, não sei o que lá, assim, né? Tipo, gente, vamos ler Jean Genet, sei lá, assim. Verdade. Mais interessante, talvez. E pensar isso que dizem que estamos numa era em que todo mundo se sente muito solitário, mas que os fetiches têm sido muito mais inventivos, que parece que essas pulsões sexuais têm ido para lugares muito absurdos, talvez por essa repressão. Sentido. Tem um pouco disso, né? Tipo, eles vão longe em algumas coisas e... Você acha que existe um... Eu já respondo sobre se eu me afeiçoei às personagens. Eu senti que você tentou não responder. Não, eu vou responder. Mas você acha que existe um fundo trágico dentro das personagens, assim? Porque isso, eu acho que eu me afeiçoei às personagens muito nesse lugar de... Porque eu acho que o Genet, ele joga luz nesses... Acho que no que existe de mais humano de todas as personagens. Então, acho que pra mim, eu me afeiçoei nesse lugar de entender que a Divina era essa figura que ela meio que encantava o café onde ela bebia chá ali, os bares onde ela bebia chá, e ao mesmo tempo ela era essa figura que era vulgar e usava um perfume vulgar, que ela gosta de vulgaridade. Sim. Que ele fala, assim, bem no começo. E aí, é isso, assim, parece que não existe uma chance de... Não existe ninguém impune. Assim, todo mundo tem os seus dois lados, o lado sujo, entre aspas, e o lado divino.
E aí, nisso, pra mim, eu fui me enredando muito com a Divina, assim. Fiquei com muita dor de cotovelo quando tem a cena da Nossa Senhora com o Gork. E Aham. aí ela é, tipo, feita de corno, assim, sei lá. A corna mansa da Corno Divina. total, assim. E aí, eu acho que eu me senti nesse lugar também de torcer por ela, mas também entender muito o fato de que ela não conseguia não deixar que as pessoas usassem a casa dela pra estar sempre próxima de uma coisa que ela nunca conseguiria, que era, sei lá, tipo, talvez o amor ou o afeto da Nossa Senhora, o afeto Uhum. do Gork pra ela, né? Tem uma passagem muito bonita que eu vou tentar achar. E em algum Ok, momento a enquanto gente isso eu fala sobre posso. isso, é. Eu posso falar que eu vejo que essas humanidades. Eu falei que carência era um bom adjetivo. Quer dizer, não é um adjetivo carência, um bom substantivo pra esse livro, porque isso é o que mais pulsa, o que mais você consegue enxergar nessas personagens que se veem colocadas à margem e que vão, de alguma forma, se organizar. Mas eu acho que a gente já tá meio repetitivo nesse assunto. Mas pode ler a citação, você já achou? Achei. É, acho que é um pouquinho longa, mas aí qualquer coisa. Vai na Posso. fé. Ele diz assim: Falarei ainda de Divina, mas dela em sua mansarda entre Nossa Senhora, coração de mármore e Gork. Se fosse mulher, Divina não seria ciumenta. Sem rancor, aceitaria ir sozinha à noite, pegar os clientes entre as árvores do boulevard. Que lhe importaria que seus dois homens passassem juntos suas noites? Ao contrário, uma atmosfera familiar, uma luz de abajur lhe seriam agradáveis. Mas Divina é também homem. Antes de tudo, ela tem ciúme de Nossa Senhora, que não tem malícia, é jovem e belo. Ele corre o risco de obedecer às simpatias de seu nome, Nossa Senhora, sem malícia e astuta como uma inglesa. Ele pode provocar Gork, é fácil. Imaginemos os dois à tarde no cinema, lado a lado, na noite artificial. E aí é curioso também que ele brinca muito com essa questão de gênero, né? Ele Uhum. inclusive fala que ele sempre vai tentar chamar a Divina pelo feminino, mas às vezes ele chama ela pelo masculino, e aí a gente pode, sei lá, entender um pouco dessa questão que Sim, também que não percorre o existiam os livro, né? nomes na época, não existiam categorias e faz a gente pensar ainda mais que o Jean Genet é essas personagens, ao mesmo tempo que não é, ao mesmo tempo que, sei lá, Uhum. é muito difícil de descrever o que ele constrói em relação a essas pessoas que às vezes parece que elas nunca existiram. Sim, Eu tenho esse sentimento que sim, total. ele inventou tudo. Gente, tudo uma noia, tudo um É delírio da todo um cabeça. delírio. É isso. Mas você vai falar, ou você quer falar sobre a tradução da palavra Tu gostou? gostoso? Ai, já até me perdi aqui nisso de. É uma tradução muito boa do Júlio. Eu acho que é muito difícil de você conseguir, de fato, traduzir tanto, tanto sentimento. Mas o Gostoso, que é um dos personagens principais, ele vai ser Mignon no francês e vai chamar Darling no inglês. Eu achei que foi uma tradução muito. Ai, má. Como é que fala? Tipo, não é má resolvida. Mas um pouco infeliz de perder a ironia que existiam nas outras línguas de ser um cafetão que tinha algo de fofo, tinha Uhum. algo de. O pé pequeno. O pé pequeno dele. Eu acho que gostoso é muito direto, você chamar alguém de gostoso. Mas você chamar alguém de mignon, eu acho que se fosse uma coisa mais irônica seria melhor pra entender que esse personagem era uma figura quase angelical. Nossa, anjo do pé pequeno seria até bonito, Será? né? Mas, enfim. Acho que foi a única coisa da tradução que me incomodou, porque perdeu muito o que tinha de Uhum. nuance ali. E eu acho que é muito difícil, né? Você pensar em equivalentes pro português, assim. Porque eu acho que em outras traduções mantiveram Mignon, Uhum, eu acho que valia. mas. É, mas não sei se chegaria pra todo mundo. Ah, Será?
escolhas, né? Assim, mas São quem que vai escolhas. ler isso aqui também? É alguém que vai entender o mignon. De fato. É um filé mignon. É algo que tá na nossa língua. Isso sim, tá na nossa língua, né? Enfim, eu acho que foi um dos vídeos mais confusos do canal em 3 anos. Mas. Espero que não tenha sido culpa minha. Não, é esse livro. Olha, maravilhoso. Maravilhoso. A gente tava brincando antes que existe uma pessoa que fala muito que tudo é maravilhoso. Divino maravilhoso, a Gal Costa. Mas eu achei fantástico como uma experiência, ao mesmo tempo estressante. Foi algo, às vezes, chato, às vezes cansativo. Acho que cansativo é uma boa palavra. A pessoa cansativa, tipo, o Jean Genet seria o amigo que você gosta de ver uma vez por mês, assim, Sim. ver nas festas, mas ele te alugar pra conversar com você. Conversar com ele um mês inteiro, Um mês lendo, assim, um pouco puxado. Eu Um tenho pouco. esse sentimento, assim, também. Tinha momentos que eu gostava muito. Teve esse momento que você até marcou que era mais linear, né? Que é esse triângulo ali entre a Divina, Nossa Senhora e o Gork, né? Sim, sim. E aí ele faz não, acho que são voltas, mas mas existe ali um ponto central que é a experiência dele na cadeia, na prisão ali, e todo esse delírio, esse imaginário que também é ele na história da Divina, na história da Nossa Senhora. Então são sentimentos conflituosos, assim, Com certeza. dentro desse livro. Mas o seu arremate é o conflito ou tem mais alguma coisa? Não, eu acho que foi uma experiência fora da casinha, pra mim. Fora da casinha, fora da casinha. Eu acho que o livro é meio fora da casinha também. Hum. Acho que foi bom pra exercitar a leitura num ponto, nesse lance de não ser anacrônico. E eu acho que é um outro olhar do que chega pra gente hoje em dia, né? Do que a gente considera até literatura LGBT ou literatura marginal. Acho que é isso, tipo, Jean Genet e Nossa Senhora das Flores precisou existir, causar esse movimento na década de 40 pra gente chegar ao que a gente tem hoje, assim, né? Sim. Então é isso. Acho que é isso. Se me perguntarem se eu recomendo esse livro, eu não me responsabilizo. Eu acho que não é pra todo mundo. Tem livros que eu acho difíceis e desafiadores, mas que eu acho que não são pra todo mundo. Que são pra todo mundo. Esse é desafiador, mas eu entendo super se alguém começar a ler isso aqui e falar não dá, não Largar vai, no meio, né? e largar mesmo. E voltar depois de anos, assim, não sei. Não sei se adianta muito. Talvez a pessoa estiver numa prisão, numa cela. Se a pessoa for presa, fica a indicação. Fica aí a indicação. Mas é fascinante o jeito que ele consegue criar imagens belíssimas e às vezes perturbadoras, escandalosas. Me lembrou várias outras coisas, eu nem citei todas as referências. Eu lembrei de Jodorowsky, eu lembrei de José Donoso, eu lembrei do John Waters, lembrei da Única Zune, muita coisa que já mexeu comigo e que eu acho que tem isso de incomodar, de um escândalo que não é para ser escandaloso, mas para de fato se expressar. Uma pessoa que é, por sorte, por acaso, algo incômodo. E é isso. Perfeito. Você quer fazer o convite para suas redes agora? Sim, se vocês quiserem falar um pouco mais comigo e continuar a conversa, é só procurar Leitor Ideal no TikTok, com sorte no Spotify, até esse vídeo ter saído. E se não, eu tô no Instagram como Lucas Michelani, é só buscar Michelani com CH. Não tem muitos por aí, acho que eu sou o único ali. Então... Eu não sei quantos tem. Não é um... Enfim. Eu conheço um. E é isso, a gente tá aqui pra conversar mais e falar bastante sobre livros e tal. Então, se quiser seguir a conversa,
tô por lá. É isso, muito obrigado pela Obrigado, sua participação. foi tudo. E nas minhas redes, no Instagram, @giratrinco, no TikTok também. Te peço pra curtir esse vídeo, pra se inscrever no canal. Assim, quem ficou até aqui já deve ser... Foi de carteirinha. Já deve gostar, porque puta que pariu. Mas a área de membros também tá aí pra quem quiser se juntar, vídeos extras, mimos, live, tem muita coisa. E também Clube do Livro, do Trim Clube. O encontro vai ser em maio, início de maio. Quem quiser ler Raízes Loiras com a gente, só me chamar que eu mando as informações. E é isso, gente. Muito obrigado quem ficou até aqui. Um abraço e um beijo e até o próximo vídeo.